Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cíntia Fiore aqui, nutricionista infantil. Vamos falar sobre esse assunto que é muito comum e muitas vezes me deixa de cabelo em pé, porque eu sei o quanto é desfavorável para o bebê. Introdução alimentar aos 5 meses de idade? Como assim? Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta aí. Então, vamos lá, gente. 5 meses de vida do bebê. Será que esse bebê está pronto o suficiente para começar a receber os alimentos? O que significa isso? Introdução alimentar, que se estende da onde até onde? Alguém lembra aqui? Dos 6 aos 24 meses de vida desse bebê. É um período que se estende aí que a gente vai fazendo a transição do leite, seja leite materno, seja a fórmula infantil, para os alimentos sólidos. Existe um contexto muito próximo da minha realidade, com certeza de outros profissionais, de que vamos iniciar a introdução alimentar um pouquinho antes dos 6 meses, porque a mãe começa a trabalhar muitas vezes, retorno da mãe ao trabalho, ou por N motivos de que o bebê tá com muito interesse em se alimentar, vamos iniciar de fato, tá? Então, gente, se liguem aqui, prestem bem atenção, peguem papel e caneta na mão, enviem esse vídeo aqui para uma mãe que tá com o bebezinho começando a introdução alimentar ou para uma gravidinha também, que ela já vai ficar antenada para saber como lidar com isso tudo aqui. Quando a gente fala em iniciar a introdução alimentar com o bebê pronto, significa justamente ele ter não somente os sinais externos, que são os sinais de prontidão desse bebê, mas também com os sinais dele internamente falando, tá? O que as pessoas confundem muito? Que o meu bebê tá olhando para um alimento, ele me olha e fica aguando, né? Eu ouço muito essa palavra, eu fico aguando. Vocês estão vendo esse mouse aqui? Se um bebezinho aos 4, 5 meses, 5 meses e pouquinho, pegar e levar na boca, e ele vai pegar um outro objeto e outra fruta que tiver na frente dele, ele também vai levar na boca. Existem 2 motivos que a criança leva um alimento à boca pela primeira vez. Ou por curiosidade, porque ela não sabe exatamente como se fosse um controle, né? Um controle remoto, que é muito comum os bebês ficarem com controle remoto na boca, ou um mouse, por exemplo. E também o interesse daquele alimento, que é colorido, que é diferente, que é redondo, ou que é mais comprido, enfim, independente de formas, texturas e cores. Então, quando a gente vê isso, é muito comum as pessoas confundirem que esse bebê está com fome de fato, de que ele precisa se nutrir de nutrientes presentes naquele alimento, porque, nossa, ele está com muito interesse, eu acho que o leite não está sendo suficiente. Gente, isso é um grande mito, tá? Essa semana mesmo eu recebi, uma aluna minha me enviou um contexto de uma conhecida dela que o bebê já estava tomando suquinho aos 3 meses de idade. Gente, isso não pode mais acontecer nos dias de hoje. Isso era antigamente, se fazia, não se tinha contexto, não se tinham estudos a longo prazo que acompanhassem as pessoas, acompanhassem as crianças, famílias e vissem a falta, né, de informação e de estudos que realmente dissessem, ó, isso não é saudável. Esse bebê pode ter algumas características negativas em relação à alimentação e ao trato gastrointestinal, que eu vou falar aqui para vocês. Então, gente, se liguem nisso, tá? Então, não iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses. É de extremo benefício para a criança a gente esperar essa criança estar pronta de fato para se alimentar, certo? Quando a gente fala num contexto, né, de uma família, de um bebê que está pronto ou que não está pronto, a mãe começa a pensar assim, sim, mas o meu filho está com quase 6 meses, né? 5 meses, fez 5 meses, daqui a pouquinho está com 6. Só que será que esse bebê está sentando, né, de fato, para que não tenha um aumento do risco de engasgo dessa criança? Né? Então é algo muito importante a gente ter aquela criança que já está assentando para que ela não fique pendendo para o lado com o pescocinho, né? A região cervical não tendo esse controle, para que ela consiga deglutir de forma segura esse alimento, que eu tenho uma segurança aqui com esse meu bebezinho, certo? Então, eu nunca me esqueço de uma aluna minha. Gente, uma não, né? Foram várias que aconteceram isso, mas ela me marcou ainda mais, por isso essa história que eu vou contar da Carlinha, que ela disse assim, Cíntia, por favor, ela é minha aluna MBS, hoje em dia o bebê dela tá com 1 ano e meio já, mas quando ela veio, ela disse, eu tô desesperada, foram essas as palavras dela pra mim no direct, eu nunca me esqueço, antes de ela entrar no curso, eu tô desesperada, eu acabei de sair da pediatra, meu bebê tá com 5 meses, e eu te sigo aqui no Instagram, né, lá no Instagram,
E ela simplesmente disse para eu começar com um suquinho de laranja-lima, o famoso suquinho de laranja-lima, que é a laranja bem docinha, enfim, laranja do céu, conhecida, né, também. E ela disse, eu não sei o que fazer, porque eu vejo toda hora tu postar aqui, não, espera o bebê, babá, não dá suco. E suco também, que também é uma realidade que não se oferece suco, mas isso é tema para outro vídeo, tá? Suco, água de coco, fiquem ligados aí que eu vou falar sobre esse assunto. Quando ela me disse isso, né, o bebê estava saindo da consulta de 5 meses. Aí ela disse, eu não sei o que fazer, porque como que assim eu não vou oferecer, sendo que ele disse, ó, oferece, porque senão o teu bebê não vai comer lá na frente. E ela disse, sim, o que eu mais quero é que o meu filho tenha que coma, que tenha uma relação com a alimentação, mas eu preciso fazer isso certinho. Eu quero dar o melhor pro meu filho. E eu disse para ela, ó, exatamente, é tudo que a gente quer. São as nossas maiores riquezas, ninguém tem dúvida disso. Então, gente, eu quero trazer com essa história para vocês que hoje em dia ela é uma mãe totalmente satisfeita, uma mãe totalmente atualizada, sabendo dos prós e contras de todo o processo, o que fazer, o que não fazer, qual a melhor oportunidade, que nem ela disse, eu não quero ter um filho sobrevivente, que sobreviva à alimentação. Eu quero que ele tenha o seu máximo potencial de saúde. Que é o que eu falo para as mães. Gente, vocês não podem aceitar quando vocês sabem que talvez vocês ouviram já de um profissional atualizado, que sabe do que está falando, algo que vocês viram que existe divergências de informação e de condutas. Então, já liguem as antenas e pensem, não, para aí, deixa eu me informar um pouco melhor sobre isso, tá? Quem tiver dúvida, deixa comentário aqui embaixo também, que eu esclareço para vocês e também me chamem no direct lá do Instagram, me sigam lá no Instagram também, tá? Que é uma forma de vocês ficarem seguras. E aí eu disse para ela, olha só, o momento de entrar dentro do MBS, dentro do curso, do método MBS, Introdução Alimentar, pode ser exatamente agora, nesse momento, aos 5 meses que o teu bebê está, que você está se preparando para a introdução alimentar dele a partir dos 6 meses. Teu bebê provavelmente não deve estar com os 5 sinais de prontidão. Ele provavelmente é um bebê ainda que está necessitando ainda do leite, né, como sua fonte de nutrição principal, né? A gente não faz a troca do leite, seja o leite materno e na impossibilidade, seja a fórmula infantil. A gente não faz a substituição do leite, que é a nutrição principal para essa criança continuar se desenvolvendo, crescendo, né, tanto em comprimento quanto peso, questões cognitivas, enfim, tá? Então, quando a gente tem essa informação, a gente começa a ficar, não, para aí, deixa eu ver. Quando ela entrou dentro do MBS, ela ficou 1 mês assistindo o curso, foi e voltou dentro do curso e disse, gente, nossa, foi a minha libertação, ela me disse. Então, foi de um desespero para uma libertação e para uma vida mais tranquila, uma maternidade mais tranquila. Porque se uma coisinha na maternidade está assombrando e a gente fica na dúvida, parece que tudo vem atrás, meio que não se encaixando de forma tão perfeita como a gente gostaria. Obviamente que a gente sabe que perfeição não existe, mas a gente quer fazer o nosso melhor, pelo menos o que está ao nosso alcance. E vocês imaginem, 1 mês de diferença dessa minha aluna, né, do bebê, ao invés de iniciar com 5, ela disse, não, eu vou seguir exatamente o que é atualizado a partir dos 6 meses. Tá, Cíntia, mas assim, ó, se eu começar a introdução alimentar, né, do meu bebê aos 5 meses, aos 4 meses, o que pode acontecer, né, com eu iniciar de forma precoce, né, a introdução alimentar? Lá no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, eles têm uma frase muito perfeita, assim, que ela é como se fosse um termo guarda-chuva. Pensem em um termo guarda-chuva, que desse guarda-chuva deriva várias outras questões que eu vou falar para vocês. Então, uma introdução alimentar precoce, antes do bebê estar pronto para iniciar a introdução alimentar, eu tenho uma criança que ela pode ter um risco aumentado de alergia, que são os termos aqui que derivam desse termo da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles comentam que não iniciar a introdução alimentar de forma precoce. Por quê? Porque não existem benefícios, inclusive todos os resultados são desfavoráveis para o bebê. Então, o que é ser desfavorável? O que é não ser indicado? O que é impactar na saúde dessa criança? É exatamente isso que eu vou falar agora. Então, eles não comentam de forma específica no manual, lá na caderneta,
mas a gente sabe, né, o por trás disso tudo, eu estudo muito artigos científicos, né, eu vou lá nos mais atuais possíveis, toda hora eu tô dentro do PubMed, que é o local onde eu vou pesquisar se existe algum estudo novo, se existe alguma referência nova, sobre tudo, sobre carboidratos, proteínas, líquidos, sucos, gorduras, enfim, tudo que existe sobre alimentação. Eu tô sempre me atualizando justamente por isso. A gente não pode aceitar o que nos dizem do além. Não, da onde veio isso? Sempre questionem. Se vocês ficarem com uma pulga atrás da orelha, questionem. Não, mas da onde que veio isso, né? Onde é que tu leu isso, né? Como é que foi que tu chegou nessa conclusão? Perguntem, questionem, não aceitem somente para vocês vão ficar inseguras e provavelmente que vai cair na saúde do filho de vocês, e é tudo que a gente não quer, né? Então, o que pode acontecer? Um aumento no risco de alergias alimentares. Isso pode acontecer justamente porque o sistema imune dessa criança, ele não está pronto o suficiente para receber alimentos de outra origem que não fontes de leite. Gente, muito antigamente, quando se fazia, o número de óbitos de crianças, de bebês, 3, 4 meses, era muito alto. Hoje em dia se sabe que um dos grandes motivos era a ingestão de leite de vaca precocemente e também a ingestão dos alimentos de forma precoce, tá? Outra questão, alergias aqui. Outra questão, o aumento no risco, né, do desmame precoce. Gente, se a gente está falando que até pelo menos os 6 meses, amamentação exclusiva ou na impossibilidade de fórmula infantil, até os 6 meses, é porque toda a quantidade de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais, elas estão presentes de forma perfeita para aquele bebê naquele leite. Se eu começar a substituir leite, começar a dar comidinha antes, eu tenho um grande risco da criança desmamar e ter a sua fonte principal de energia total em déficit, uma quantidade menor. Eu vou estar o que aqui? Comprometendo toda a alimentação dessa criança, impactando no risco de desenvolvimento cognitivo, que algumas gorduras são muito importantes, né, via leite. A questão de desenvolvimento, tanto de crescimento, peso, ganho de peso, que a gente sabe que o primeiro ano de vida da criança é o momento em que eles mais ganham comprimento e peso, na realidade. Eles praticamente triplicam 3 vezes o seu peso, desde que nasceu até o primeiro aninho, para vocês terem noção da importância do crescimento e desenvolvimento de todos os órgãos dessa criança, tá? O que eu também vejo na prática de muitas mães que vêm me procurar, depois que já iniciaram, que não tá dando certo, é um aumento no desconforto estômago, intestinal, intestino. Por que esse desconforto acontece? Crianças começam a se retorcer, acabam reduzindo o tempo de qualidade de sono durante a noite, aumento de despertares. Por quê? Existem enzimas que são liberadas para degradar cada tipo de alimento, cada tipo dos minerais, dos carboidratos, vitaminas, enfim, lá dos macronutrientes do leite. Se eu começo a substituir o do leite por alimentos, é um outro tipo de enzima, que esse bebê não tem ainda elas prontas o suficiente para degradar aquele tipo de alimento que está vindo ali. O corpo reconhece que, opa, o que é isso aqui que está aqui, que eu não tenho essa enzima aqui para degradar esse tipo de alimento. E começa um aumento de desconforto, porque ela não consegue, o alimento não consegue ser quebrado na sua íntegra e absorvido de forma eficaz e suficiente para nutrir as células lá dessa criança, né? A gente sabe que degrada um alimento, vai na sua mínima partícula, o intestino absorve, vai para a corrente sanguínea para alimentar as células, que na realidade é a nutrição, né, do nosso corpo. Então, quando a gente tem isso, eu estou comprometendo a digestão desse bebê. Então, vocês entendem que é algo muito além de esse bebê tá com fome, ele tá olhando, ele tá aguando. Não, ele não tá, gente, tá? Ele pode até ter interesse, o que é um dos sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar. A gente sabe que sim. Mas ele não tá pronto com todos os sinais, ele não tá sentando perfeitamente, ele não tá com todos os sistemas internos suficientemente prontos para receber aquele alimento, tá? Então, olha a quantidade de
de contras aqui, né, que a gente tem de iniciar uma introdução alimentar precoce, o que não é uma besteirinha, né, porque muitas vezes vocês podem até ouvir, é besteira, inicia, dá um pouquinho de comida, não vai dar nada, né? Aquele, não vai dar nada, meu filho iniciou com 3 meses, não deu nada, né? Pode não ter dado nada a visão do que a criança está hoje, mas provavelmente algumas células, algumas questões de alergias, né? Algum gatilho que daqui a pouco essa criança pode vir a ter alguma recorrência, enfim, desse resultado, né? Então, falando bem sério para vocês, assim, né? O que de fato, se eu for pensar, tem alguma coisa assim que te incomoda nessa situação? Quando isso acontece, quando tu vê os bebezinhos lá com 3, 4, 5 meses iniciando a introdução alimentar, gente, me incomoda, né? Quando as mães vêm e me perguntam, eu tenho total liberdade, porque elas estão perguntando a minha opinião, eu falo, sou sincera, minhas alunas sabem, né? Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, por quê? Eu falo realmente o que precisa ser falado para essa mãe se conscientizar, estar atualizada e responder perfeitamente a conduta com esse bebezinho que tá nas mãos dela, né? Mas muitas vezes tá no restaurante aquele bebezinho com 3, 4 mesinhos naquele bebê conforto, deitado, e a mãe dando alguma comidinha já para ele, dando o bichinho lá do restaurante cheio de sal pro bebezinho ficar chupando ali. Tá, traz um potinho de comidinha de papinha industrializada e dá na boquinha do bebê, sendo que ele não consegue nem ter controle cervical para realizar a deglutição. Essa criança provavelmente vai ter uma sensação sensorial, né? Ela até vai conseguir fazer, mas ela não está pronta, gente. Então isso me incomoda bastante, né? Mas obviamente que eu não vou ali intervir, né? Não faz parte da minha conduta, né? Tanto como profissional. Enfim, e não acho cabível, assim, né? Já que não me perguntaram, já que eu não conheço. Mas outra coisa também é a indicação de muitos profissionais, né? A gente sabe que chega para mim centenas por dia no direct, é um bombardeio, né? De sim, o pediatra, me falou para iniciar a introdução alimentar aos 4 meses, aos 5 meses, por isso que eu trouxe esse tema tão importante, tão relevante aqui. Me incomoda de fato, porque hoje em dia, gente, é incabível a atualização que a gente tem hoje, todos os guias, os manuais nacionais, os internacionais, todos falando dos benefícios da gente esperar esse bebezinho estar pronto para a gente começar a alimentação, tá? Então foi um grande prazer trazer isso aqui para vocês, gente. Compartilhem esse vídeo, tá? Curtam aqui, se inscrevam no canal, porque eu vou estar trazendo semanalmente vídeos novos aqui para vocês no canal. E enviem, tá, gente? Não deixem de enviar, porque a gente está ajudando essas pessoas a ter bebês mais saudáveis, com risco de alergias alimentares, crianças com uma relação muito mais positiva com a alimentação do que simplesmente dar comida por dar e iniciar sem ter, né, todos os parâmetros atualizados possíveis aí, tá bom? Um super beijo para vocês, foi um prazer falar sobre esse assunto aqui e até mais!